Boa tarde, Duduzinho. Tudo bem? Ah, sempre, sempre. Bem, Aqui. hoje extremamente elegante, né? Belíssimo blazer azul com camisa branca em homenagem ao ponto que o Cruzeiro conquistou ontem. Não pode ser, né? Porque foi um péssimo resultado. Eu tenho 3 só ali. Eu vou revezando aqui, fica parecendo que eu tenho uns 40. Aqui. Você troca a camisa, o blazer não chama tanta atenção. Aqui, a propósito do resultado do Cruzeiro, o Valu chegou aqui hoje meio bravo. Falou o quê? Falou que ia falar lá ontem na coletiva do Paulo Autuori. Acorda, brasileiro! Acorda, brasileiro! Vem cá, deixa eu falar com você. Eu sei que é um cara que sabe... Ô, HG, conta pra mim um negócio, que você acompanha o futebol brasileiro. Eu não, eu sou apenas um palpitômetro de plantão, um corneteiro bom. É verdade que o Wesley pediu pra me julgar sábado passado e brigou porque não jogou? Ô Du, eu vou dizer pra você, eu não vou responder sua pergunta, não. Eu vou só fazer uma comparação aqui. Talvez tenha sido a melhor comparação que eu fiz na minha vida até hoje. Assim, isso nasceu na minha cabeça ontem. Quando eu pensei isso, assim, antes de falar isso lá no meu canal no YouTube, eu falei, gente, mas isso é brilhante. Eu fiquei no orgulho de mim mesmo, porque eu tenho uma facilidade para entender o que eu falo, que é um negócio espetacular. Ô, Du, o Vargas, o Wesley é o Vargas do Cruzeiro. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. No salário e na raiva. É impressionante. Aí, você gosta do Vampeta? Ué, o Vampeta é que eu gosto, mas é perigoso botar ele ao vivo no ar, né? Porque sai cada groselha. Eu gosto dos caras, Tem um jogador, eu gosto muito dele. Eu tenho um vídeo dele circulando que eu recebo toda hora, que eu falo assim, ô, gente, nós tínhamos uma disputa lá entre Adriano, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, o Kaká era reserva. Eu só tô falando de gente que foi melhor do mundo. Você quer ganhar o quê com essa turma? Errado ele não tá. Nós acabamos o jogo com o André e Nino em campo, ô Du. Não. Abraço! Abraço, Dudu. E a partir de agora, já que falamos do Cruzeiro, é dele que é o destaque na abertura dessa edição dos Donos da Bola. Veja aí. Um estádio vazio, quieto, até a bola rolar. O silêncio durou pouco. Logo aos 10 minutos, Verratti colocou no fundo da rede, mas estava impedido. Pouco depois, Castan se embolou no quique da bola e Pumita Rodrigues não perdoou. O nervosismo entrou em campo. Chances eram criadas, mas a pontaria deixava a desejar. Quando a situação tá complicada, um pouquinho de sorte pode ajudar. Arthur Gomes chutou e o desvio matou o Léo Jardim. Nos acréscimos, Vital dominou e a bola bateu no braço de Rossi. Bruno Rodrigues, na cobrança, não desperdiçou. O Cruzeiro saiu do primeiro tempo com a moral lá no alto. Poderia ser a primeira vitória de virada no Brasileirão, o segundo triunfo no Gigante da Pampulha. Só que o segundo tempo guardava uma série de surpresas. Verratti, pelo alto, estava no comando do ataque aéreo. E exatamente pelo alto, Sebastião Ferreira escorou para Gabriel Peck deixar tudo igual. Verratti colocou a bola na rede, mas, de novo, o gol foi anulado por impedimento. Wesley estava em condição legal, mas perdeu a última chance do jogo. Se nós não tivéssemos jogos atrasados, a gente nunca teria entrado no Z4, então, às vezes acaba o torcedor olha ali, vê a gente no Z4 e fica com medo, tudo, é normal, é natural, mas o grupo está se doando, o grupo está se esforçando, tenho certeza que a gente vai em busca dos resultados positivos. Agora não tem mais rodadas atrasadas e qualquer tropeço pode ser fatal. Na vida, o equilíbrio, entendeu? Vacilamos nos 2 gols. E não tem que ficar de justificativa e bengala. Está complicado para todos. Entonces no podemos planificar por 4 partidos cuántos puntos. No. Partido por partido y vamos sumando. Tenemos que sumar para poder zafar, para poder salir. Saber, o Paulo Autuori, qual a análise longitudinal que você fez quando o Ramon Dias mudou o time e vocês não entenderam? Qual a análise longitudinal que você fez quando você meteu o Wesley no jogo e diz que quem pede o Fernando, com atuações e com números que sustentam, por exemplo, a pergunta que foi feita a você ontem na coletiva, qual a análise longitudinal que você fez para justificar que o Wesley vá para o jogo e não o Fernando?
Qual é essa análise? Qual a análise longitudinal que você fez para meter o Neres no time titular e não colocar o Lucas Oliveira, por exemplo? Eu não estou dizendo que o Lucas Oliveira seja o novo Baresi, mas diante do Neres ele é mais jogador. Acho até que o Valu falou isso aqui ontem, que optaria pelo Lucas Oliveira e não arriscaria o Neres. Nós estamos diante de dois problemas, eu não quero me estender porque hoje eu tenho convidados mais que especiais, mas nós estamos diante de dois problemas no Cruzeiro hoje. Um deles é que o ataque, mesmo tendo feito 2 ontem, continua sendo um ataque que não mete medo em ninguém. Só que agora nós temos um problema, que a defesa começou a tomar. Aí se o ataque, que é inoperante, faz 2, a defesa vai lá e toma 2 e bate cabeça o jogo inteiro. Muito pela culpa, falando em bater cabeças dos dois. Do Autuori e do Seabra. E, aliás, eu não sei para quem eu vou reclamar ou direcionar a crítica, porque eu não sei quem é o treinador do Cruzeiro. Tá que nem a seleção brasileira, tem 2 e não tem nenhum. Então, sinceramente, viu? Sinceramente, para mim essa aí vai para conta de vocês dois aí. Mais para você, Autuori, porque parece que você é quem está comandando, então você tem mais responsabilidade. Rodrigo Genta, faz uma análise longitudinal do jogo aí. Boa tarde, que time ruim esse time do Cruzeiro, hein? Meu Deus do céu. Boa tarde a todos, obrigado mais uma vez pelo convite. Que dia difícil, né? Eu não sei o que é pior, só para saber. Se foi Stefano. Eu não sei se foi pior o jogo, os gols que o Cruzeiro tomou. O segundo gol, então, você lá no banco de reserva gritando, olha o segundo, olha o segundo. O Marlon posicionado todo errado, o Wesley todo errado no início da área ali. Se é o gol que o Wesley perdeu, mais um, né? Parabéns para esse rapaz. O futebol não é o forte dele. Ou a coletiva do Autuori, né? Tem tanta coisa ruim naquilo ali ontem, que é difícil até pra gente falar do jogo, né? É complicado. É um time que não tem alma, sabe? Não tem alma. O Wesley não pode... Você imagina a jogada do Japa. O Everton não tem mais com essa conversa. O Fernando, isso, Fernando, aquilo. O Japa, todo jogo, o Japa, terceiro jogo que ele entra, e ele tá mudando a partida. Sim. Olha a tranquilidade desse menino pra levar a bola. Ele passou e a força pelo física. jogo. O cara do Vasco trombou nele e ficou pra trás. Levou no fundo, tapa, faz o gol, Wesley. Só deixa a bola bater na canela e entra. Mas ele não tem capacidade de fazer isso. Agora, o Cruzeiro consegue, o Autuori e a turma lá, consegue ver algo que 9 milhões de torcedores não conseguem. Quem trabalha com futebol, aonde tem qualidade no Wesley, que só vocês conseguem ver. Faz um texto no site do Cruzeiro e posta e mostra pra gente, que a gente não pode ver treino. O Autuori falou que eu vejo o dia a dia. O que você vê que ninguém mais vê na hora do jogo, bicho? Olha, eu vou dizer que eu tava com muito boa vontade mesmo, assim, mas aí chegou um ponto, eu vendo o jogo ontem assim, cara, eu tava lá na minha cama, assim, vendo o jogo, aí fui chegando no final do jogo ali, aí empate do Vasco e tal, aí eu olhei e falei assim, gente, desculpa, esse Cruzeiro é ruim demais, nossa senhora, meu Deus do céu, que dificuldade, que força que vocês fazem para jogar. É de quem montou isso aí. E outra coisa, eu tô vendo o torcedor contentar com um ponto conquistado contra o Vasco, gente. Isso é uma relação íntima com a mediocridade. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Se o Cruzeiro salvar, por favor, eu vou fazer, lá no interior a gente fala de fazer especial, né? Fazer o que é o fazer especial? Fazer especial para Aparecida, para levar o povo para rezar. Pode todo mundo, gente. Para Aparecida ou para onde vocês quiserem, porque eu respeito todas as religiões, todas elas. Mas tem que agradecer demais se permanecer na primeira divisão. Tem, porque o time porque é eu vou muito, te né? contar, viu? Injeção. É melhor termo. O Cruzeiro é uma injeção. É ruim demais. Ô, Everton, como é que você explica Nossa no Senhora. jogo contra o Fortaleza, o João Marcelo entrou e não perdeu uma bola Aí vai lá escalar em o cima? Neres. Não, beleza. Aí no decorrer do jogo, fizeram aquele monte de alteração. Qual que era a única... O que o Vasco fez a partir de então? Bola alçada na área. O João Marcelo não perdeu uma bola de cabeça contra o Fortaleza. Ele não conseguiu enxergar isso, cara. O Autuori não conseguiu enxergar isso. Até tomar o gol, cara. É um negócio absurdo. Valu, parou de tossir? O que está acontecendo com você? Conta pra mim. Eu não sei, né? Boa gol tarde. perdido pelo Acho Wesley. que Sou médico. o nervosismo, ele tá saindo em forma de tosse. Melhor assim, né?
Porque sob formas de palavras você vai querer agredir alguém verbalmente, né? E palavras formam frases, né? E formam frases. Faz uma análise longitudinal para nós aí. É assim, primeiramente falar que a pessoa mais feliz ontem ao término do jogo foi a bola, né? Porque Cruzeiro e Vasco realmente fazem jus de estarem onde estão na tabela, no campeonato. Um jogo sofrível de assistir. Mas é isso aí que tem mesmo do Cruzeiro, falando para o torcedor do Cruzeiro até o final, vai tentar jogar algo parecido com o futebol e acho que tem muito na conta do Autuori dessa derrota, né? Para mim foi um empate com sabor de derrota. Muita gente, aí vem, né, aquele discurso, né, do Ronaldo. Aliás, né, Ronaldo, ontem não dá para colocar a culpa no torcedor, né? Que é a pressão de jogar no Mineirão, igual você falou, aquelas bobagens na partida, após a partida contra o Flamengo, porque felizmente para o torcedor do Cruzeiro não estar lá ontem, ele não vai poder receber a culpa, nesse caso que você já atribuiu, da pressão. Ontem estava vazio o Mineirão, né? Só com as respectivas equipes e staffs de Cruzeiro e Vasco. Então, assim, o Cruzeiro perde uma grande oportunidade. Eu acho que o Paulo Autuori faltou ele detectar no primeiro tempo, e aí quem pôde me acompanhar ontem na transmissão, eu já falava a respeito do quão inseguro estava a defesa do Cruzeiro. Não é para se trocar os outros. Uma coisa, você pode ter uma defesa em um dia que o zagueiro não vai estar muito bem e o outro está bem, mas os dois em um dia muito ruim, você precisa de mexer, especialmente quando o adversário reforça ao colocar o Seba. O Vasco da Gama colocou 2 jogadores de área para 2 zagueiros que não estavam num dia bom. A derrota é apenas atribuída a eles? Claro que não. É um conjunto, é um coletivo. Mas o principal responsável de detectar e fazer essas mexidas não atuou. Do outro lado, a gente viu um Ramon Dias, Everton, que realmente conseguiu mexer. A verdade é que, apesar da virada do Cruzeiro no final do primeiro tempo, o final do jogo, 1 ponto para o Cruzeiro já foi vantajoso. Olha esse primeiro gol, gente. O Castan foi driblado pelo kick da bola. Pelo kick da bola. Eu vou falar com os Thiagos daqui a pouco, mas antes eu preciso dar um recado para você. Motorista, atenção, motorista parceiro. São os últimos dias para você participar da promoção 99, seu número da sorte, e ganhar taxa 0 no final de semana, além de concorrer a muitos prêmios. E olha como é que é fácil, eu vou explicar, calma lá. Fechou 90 corridas, levou 12 horas de taxa 0 no sábado e o número da sorte para concorrer a R$5.000 em dinheiro toda semana, além de um carro elétrico 0 km e uma viagem de cruzeiro também para 4 pessoas, no final do mês. Quer ganhar 12 horas de taxa 0 na sexta-feira também? E mais um número da sorte? É só fazer mais 15 corridas semanais aí, falta pouco. Para esse sorteio final, então comece a participar ainda hoje e não fique de fora dessa. É uma grande promoção. Corra para ganhar, concorra e conte sempre com a 99. Saiba mais em 99numerodasorte.com.br. As pessoas falam assim, mas eu nunca ganho. Mas você participa, você vai lá, você arrisca. Então 99numerodasorte.com.br. Antes dos Thiagos, deixa eu ouvir o Paulo Autuori. Fala aí. Eu vejo o dia a dia e vi a necessidade de um jogador com características dele. Não é vontade pessoal, são necessidades. A análise de você, de torcedor, perfeito, cara. Pô, eu não estava aqui o tempo todo, eu não vi. É um jogador que, certamente, quando não estiver aqui, outras equipes vão querer, porque é um jogador que, se ninguém falar que tem gol, pô, eu já vi artilheiros no mundo passarem temporada sem poder repetir aquilo que normalmente fazem. Entende? Então é isso, cara. Eu não vou abrir mão de contar com todos os jogadores e utilizá-los no momento, dependendo da sua característica, ok? Se ele faz aquele gol, qual era a pergunta aqui? Como ele não faz, aí, porra, vem isso. Eu quero saber qual seria a questão se ele fizesse o gol que ele perdeu. Ele perdeu. E tem que ser assim, reto. E ele sabe disso. Entende o que eu quero dizer? Mas seria uma outra tipo de análise. Eu não posso estar nisso, senão eu vou ser um oportunista. É diferente ser oportunista do que ter senso de oportunidade, tá certo? Então, me parece que nesse momento eu achei que as características dele para o momento do jogo eram importantes, porque eu perdi, era o jogador com mais próximo
em termos de características do Arthur. Entendeu o que eu quero dizer? Então, vamos fazer isso. Eu não vou olhar para o passado e me julgar por isso. Porque eu já vi situações como a que eu expliquei aqui. E é assim, entendeu? Não entendi nada. Absolutamente nada. Você é louco, Thiago Fernandes. Deus que me livre. Mas tem um monte de coisa que faz a gente não entender, né? Eu tava conversando com o Valu aqui no off, porque eu, de fato, eu nem consegui escutar direito o Paulo Tuori, nem é culpa da nossa técnica aqui, é pelo fato dele não conseguir falar no microfone mais. Mas eu sou um grande fã do Paulo Tuori. Eu acho que a carreira dele fala por si, né, cara? E eu tô falando de carreira, não tô falando do momento. Embora ele seja o técnico com o melhor aproveitamento do Cruzeiro em 2023. 2 jogos, 1 vitória, 1 empate. Mas, pela carreira dele, eu sou um grande fã do Autuori. Mas que pena que o Autuori esteja vivendo um momento como esse, pensando da forma como ele tem pensado. Eu acho que o e se, como ele diz na coletiva, ele não pode entrar no futebol. Porque e se o Wesley faz esse gol? E se o Wesley rende o que rendeu no período em que ele defendia as cores do Palmeiras? E se o Wesley tivesse feito os gols que ele perdeu durante a temporada? E se o Wesley faz o gol de ontem? A situação era outra. E aí eu tinha acertado a minha previsão aqui do início do ano que o Cruzeiro estaria disputando a Libertadores. Mas o IC não entra em campo e é por isso que o Cruzeiro está na situação que está. Acho que o time deu um passo importante, pensando nos 4 pontos conquistados nas últimas 2 partidas. Acho mesmo. E imagino que o Cruzeiro conseguirá mais um triunfo no jogo de segunda-feira contra o Goiás. E aí, para mim, com 44 pontos, o rebaixamento fica bem mais distante. Eu posso te chamar de Wagner Pires de Sá? Por quê? Pô, porque você está contando com o futuro, cara. Não, mas não estou Você está contando com o contando. futuro. Você está computando 3 pontos contra o Goiás. Mas estou computando porque eu estou confiante que o Cruzeiro vai conseguir uma vitória Mas lá. em que você se apega no jogo de ontem para ter Ao Goiás. confiança? Ao Goiás. Não ao Cruzeiro. Mas aí que tá o problema, cara. Mas aí que tá o problema. Mas, ô HG, não, peraí. No jogo contra o Fortaleza, que foi, de fato, a gente tava brincando e tal, mas eu comentei mesmo isso aqui. Eu acho que o Cruzeiro venceria o Fortaleza e não conseguiria um triunfo diante do Vasco. E aí, muito em função dos adversários. Até acho que o Cruzeiro ontem foi melhor do que eu imaginava em relação à forma de jogar, em relação a fazer gols e tal. Então... Olha o Valu chorando aí, cara. Mas, cara, é porque o Cruzeiro vivia uma situação tenebrosa até pouco tempo. O Cruzeiro não conseguia ganhar de ninguém, nem fazer gol. Mas não ganhou de ninguém, bicho. O ano inteiro. Uma vitória em casa, irmão. Mas ele ganhou do Fortaleza, ele fez 2 gols ontem. Uma vitória em casa, irmão. O Cruzeiro nunca tinha conseguido virar um placar dentro de um jogo. Pô, conseguiu e não ganhou, hein? Aqui, Ó, mas assim, você sabia que hoje... São os poucos. Você sabia... Você tá querendo que o time comece a correr antes de engatinhar. Não, ô, Thiago, deixa eu falar com o Thiago aqui, porque é o seguinte, deixa o Thiago falar. Ô, Thiago, Você é safado. a cara. nota de corte hoje é 47 e não 46. Hoje. Não é. A nota de corte hoje é 47. Faz a conta aí, irmão. Não é, irmão. Faz a conta aí. Vai teimar com os matemáticos? Então é o seguinte, você tem esse otimismo todo do Thiago? Você consegue ver que tá tudo certo? Nossa, não vai chegar lá, vai atropelar. O Cruzeiro é o adversário que o Goiás, na minha opinião, tem ainda um ponto de se apegar numa projeção positiva para o resto. O que o Goiás precisa, se é que ainda resta uma chance para o Goiás, é talvez receber o Cruzeiro em casa, porque a tabela na sequência também é cascuda demais para o Goiás. É tentar ganhar do Cruzeiro para ainda preservar algum tipo de otimismo. Então não pensa você que o Goiás vai ser uma teta como foi, não foi uma teta, mas não vai ser tão ruim quanto foi o Fortaleza, por exemplo. Fortaleza desacertou completamente, hoje corre riscos também. Você tem esse otimismo todo do colega ou você é um pouco mais realista? Everton, de maneira nenhuma, viu? Primeiramente, boa tarde para você, pessoal de casa, Pode os te companheiros. ajudar lá, os lances dos gols perdidos pelo Everton. Ninguém está dizendo aqui, cometendo sacanagem com o cara, dizendo que tudo que acontece de ruim no Cruzeiro, a culpa é dele, né? Mas é que foram muitos gols perdidos e ele continua tendo mais oportunidades e mais prestígio com a direção do que, por exemplo, o Fernando, que tem. Mas é a base, né? O Fernando que tem jogos muito bem jogados e números muito bem sustentados. Thiago, deixa eu só te atrapalhar. Não, ninguém vai deixar ele falar. Porque você falou isso aí. Nossa! O Gilberto, gente, fez aquela pataquada contra o Corinthians e tá encostado. O que falta mais pro Wesley provar que ele não tem condição de vestir a camisa do Cruzeiro? O que falta, cara? É porque ele custou 16 milhões? O que claro falta? que
É claro que é. Não justamente vai por isso. recuperar colocando esse cara pra fazer isso que ele tá fazendo em campo. Tá botando pra jogar, pra fazer dinheiro. Não Mas dá vai, pra recuperar quem em que é 24. maluco que vai comprar esse Mas dá cara? pra recuperar no ano que vem. Ah, como? Não dá, Como? Thiago. Me explica como, Ele já velho. jogou bem antes, cara. Jogou bem quando? No Palmeiras. Ah, para, Eu, jogou bem quando lamentavelmente- nem titular ele era, velho. Lamentavelmente, Ele jogou bem isso- no Palmeiras, bem, me fala um sempre jogo. que ele Por entrava, favor, ele desliga entrava o fala um microfone do jogo. Thiago Fernandes e do Fala um Rodrigo jogo. Genta aí. Ô demônio, gente. Fala, Thiago. Ô Everton, mas isso aí tá provocando histeria também na torcida do Cruzeiro. Na minha opinião, o Cruzeiro só permanece na primeira divisão por deméritos dos adversários e não por méritos do time. Porque a gente vê que o Cruzeiro, o time é muito ruim, mas quem está embaixo consegue ser ainda pior. E eu acho que o adversário ideal para o Goiás é realmente o Cruzeiro. E o Wesley, eu sou totalmente ao contrário à opinião do xará do Thiago Fernandes, acho que não tem como recuperar. Sabe aquela contratação que você espera muito, o cara não vai jogar, não adianta, gente. O cara não tem mais clima para jogar no Cruzeiro, a torcida não tem paciência e tem contratação que não vai render no clube. Acho que o Cruzeiro conseguiu aí, né, desembolsar 16 milhões. Talvez tentar recuperar, vender pela metade do preço, emprestar para alguém aí por um tempo, para quem sabe ele recuperar em outra equipe. Mas eu acho que a situação do Cruzeiro hoje só não cai porque os outros adversários são bem ruins. A gente viu no jogo de ontem que o Cruzeiro teve oportunidades de chegar ao terceiro gol, não conseguiu, muito por conta da ineficiência do ataque do clube, mas aí você vê que o Vasco, que não é bobo, na primeira oportunidade que teve, foi lá e fez o gol. E só uma questão na defesa do Cruzeiro, não querendo ser viúva do Pepa, mas o Cruzeiro, o único ponto positivo que ele tinha na época do Pepa era a defesa. Depois que o Pepa saiu, aí que desandou tudo, a gente vê um lance que o Neres... do Castan, do primeiro gol, zagueiro de time de Série A não pode tomar um drible daquele jeito nenhum, Everton. Ó, eu vou dizer para vocês aqui, meus colegas aí do Cruzeiro, o Genta tem razão num ponto e eu concordo com ele e vou explorar um outro aqui. Se vocês do Cruzeiro estivessem dando as mesmas oportunidades que foram oferecidas ao Wesley, ao próprio Fernando, que tem pouquíssima idade, que é um garoto, se ele faz 1% mais do que o Wesley faz, vocês apurariam mais dinheiro no Fernando do que tentar recuperar no Wesley. Eu vou dizer, nós estamos falando do Wesley aqui, mas o Valu, um dia desses aqui, Valuzeiro, você falou de, além o Wesley para mim foi uma decepção, tinha uma projeção positiva nele. Cruzeiro também, tanto que pagou para trazer. Mas para mim é uma decepção, Gilberto, uma grande decepção e tal. Mas você falou um dia desses aqui de algumas contratações que o Cruzeiro Matheus faz. Davó. Pois é, que algumas... Foram investidos 2 milhões de Cara, reais não aproximadamente. justifica. Que não investiu nada, mas trazer ele já é um problema pro clube, entendeu? Dourado, o cara, sabe? O que isso acrescentou pro clube? Pra quê? Isso só trouxe problema. Aí ficou, fez uns jogos aí e foi embora. Tá O lá na Alisson Chapecoense. não está aqui mais. Igor Formiga não está aqui mais. Zagueiro Reinaldo. Isso tudo... foram jogadores, alguns que vieram de oportunidades. Não o caso do Davó, né? Que o Cruzeiro colocou dinheiro. Mas, cara, isso são avaliações que no final da temporada, quando você vê um time assim, com as opções que... Aí, janela do meio do ano, muitos times acertaram. Com todo respeito, aqui eu estou avaliando o que os caras renderam até aqui dentro de campo. Não é vida pessoal, nada disso. São seres humanos, enfim. Mas, gente, o que o Elivelton Palacios e o Paulo Vitor conseguiram trazer para ajudar o Cruzeiro até aqui, dentro de campo? São jogadores que chegaram no meio da janela. Então, são situações assim, são muitos erros, né? O Valu, você imagina um cara te oferecer uma areia daqui a 16 válvulas, uma grande oportunidade zero. Eu não quero nem de graça. 78 mil quilômetros rodados. Não quero nem de graça. É o que pegar esses jogadores, nem de graça eu quero. Você vai Mas passar você tá falando raiva. de quem? Quem é o Maré? Pô, velho, Dourado, aqui, ó, falou todo mundo, o Tem Wesley... um pátio de maréias. Tem um... Eu acho que o Wesley não. Eu acho que o Wesley Eu também não acho que o Wesley seja uma... Eu não acho que o Wesley não. É que assim, o Wesley é uma aposta que, de fato, ela não foi bem sucedida. Desculpa te interromper, viu, meu grande mestre. Você tá aqui, e guru. ganha muito bem para falar. Mas eu acho que o Wesley foi uma aposta que acabou sendo mal sucedida pelo que ele desempenhou na temporada. Mas eu discordo do jeito numa situação, que ele... no Palmeiras ele não... Eu acho que ele jogava bem. É que assim... Me fala um jogo. Não, no Palmeiras jogou bem. Cara, ele jogou bem, não foi sistematicamente, foi durante uma temporada, ele foi bem. Tanto é que o Palmeiras recusou, uma época, 10 milhões de dólares nele para ele jogar no futebol europeu, no futebol
da MLS. Aí depois Então, aceitou assim, 3. Aí depois ele aceitou 3. Aí depois porque aceitou 3. Thiago, Não, para de porque falar, ele faz teve o que merchan, admitir. Everton. Não, Chega. Mas é verdade, gente. Ele recusou não é mesmo. mentira. Ele recusou mesmo lá atrás. Então, assim, é um jogador que, pra mim, ele era uma boa aposta. Assim como o Gilberto. O Gilberto é um jogador que, pelo que eu já tinha visto anteriormente, eu considerava uma boa aposta. Eu considerava especialmente esses dois caras. O Ramiro era um cara que eu achava que podia ser recuperado. Eu não acho que todas as apostas são mal sucedidas ou todas as apostas foram erradas. Mas o Davó, o Dourado, o Palácios, o Paulo Vitor, são jogadores que a gente já imaginava que não dariam certo. O Palácio, quando foi contratado, eu ainda estava na Itatiaia, e aí, obviamente, que eu lembrava do jogador, né, gente? Os caras que vai no Wikipédia, lê lá e depois fala, não, porque eu acompanha porra nenhuma, acompanha coisa nenhuma, nada, mentira. Os caras, não, acompanha. Eu falei, bom, diante do que eu vi, depois do anúncio, é um jogador que sobra fisicamente, e só. Mais nada. Fisicamente, e só, explosão física, ponto. Aí contratou o Marlon, o que você acha? Não, o Marlon resolve o problema da lateral esquerda do Cruzeiro. Ai, mas nem titular no Fluminense era. Eu falei, resolve o problema e resolveu. Falou mesmo. William, resolveu. Matheus Pereira, vocês lembram do Matheus Pereira? Vocês lembram de vocês aí lá no Twitter me esculhambando? É, porque o Matheus Pereira, craque, jogou o que até agora. E aí sabe o que é a justificativa de quem disse que ele era cracaço de bola? É que fisicamente ainda não aconteceu. Mas o Cruzeiro precisava dele rendendo mais agora. Mas ainda é o sopro de esperança de alguma coisa nesse meio campo. Aí você vem para um monte de outros jogadores, passa pelo Wesley, etc e tal. Aí, quando todo mundo esculhambava o Bruno Rodrigues, eu falava aqui, gente, trata o Bruno Rodrigues com cuidado. O Bruno Rodrigues é o único, aí no ataque é a única coisa que a gente pode esperar que de repente pinte uma boa jogada, uma assistência ou um gol. E tá aí se concretizando. Vocês estão de brincadeira, gente. Se esse time salvar na Série A, vocês abraçam todo mundo aí. Vai em fila indiana lá para Aparecida agradecer, ou vai para Aparecida, ou vai para o terreiro, ou vai para a igreja, ou vai pro sei lá para onde, e vai agradecer, porque Nossa Senhora. Ó, e se mudar o uniforme pro ano que vem, viu, Cruzeiro? Pra é gol, aí sai gol! Então atenção, boleiros e boleiras, olha o nível desse uniforme aqui. Boleiros e boleiras do meu Brasil, a é gol fechou grandes contratos, mas grandes contratos com grandes fornecedores. E atenção, todos os mantos estão com 15% de desconto no Black November da Egol. Então você vai acessar agora. Olha essa camisa aqui, gente, que coisa linda. Você pode, inclusive, isso aqui é do meu time, HGFC. Você pode, inclusive, aproveitar e copiar meu modelo, não acho ruim, não. É só acessar egolsports.com.br, usar o cupom de desconto ESHOW, que é aquele cupomzinho que está enlaranjado ali, para garantir camisa de futebol a partir de R$ 27,20 e o calção a partir de R$ 22,10, o conjunto saindo a R$ 49,30 na Egol. 100% personalizado. Everton, eu tenho necessariamente que fazer os mesmos modelos que você está mostrando? Claro que não. Eu estou te dando aqui algumas camisas. Olha essa aqui que linda. Estou te dando alguns modelos aqui que você pode escolher, mas se você tem o seu, suas cores, o seu modelo aí, faz lá que a gente entrega rápido e você paga até 6 vezes no cartão. Nas compras acima de 3 mil, o frete é grátis para o sudeste do país. E fechando com a Egol, você ganha bandeirão, até outros brindes, como o mascotinho que está aqui, ó, vestido com a camisa do seu time, com o patrocinador e tal. Então, é uma promoção exclusiva para o egolsports.com.br que está aqui. Lembrando que tem um QR Code também para você fazer contato aqui. Usando o cupom ESHOW, que está lá no canto enlaranjado lá. Menores preços do mercado, entrega mais rápida do mercado, muita qualidade na matéria-prima, muita qualidade no acabamento. E aí eu tenho bordado, eu tenho aqui o escudo bordado, eu tenho bordado emborrachado, eu tenho só emborrachado, eu tenho estampado, mas eu tenho, acima de tudo, qualidade na experiência de compra. Ninguém faz igual. Então acesse agora egolsports.com.br e sinta essa diferença. É gol, é show, a melhor experiência do mercado. E afinal de contas, o Fernando é centroavante, segundo atacante, ponta. O que ele é? Porque o Zé Ricardo falou que era ponta. O Autori ontem deu a entender que ele disputa a posição com o Rafael Papagaio. Taca-lhe pau aí, Popó. Paulo, boa noite.
Boa noite, tudo bem? Aproveitando, tudo ótimo. Aproveitando que você falou sobre os meninos da base agora, e citou essa questão desses desfalques que você teve de última hora, você optou por trazer para o jogo João Pedro. E o torcedor questiona muito por que o Fernando, um jovem jogador, artilheiro das categorias de base do Cruzeiro, não é aproveitado. Você mesmo falou sobre eficiência e eficácia. Por que um jogador que tem 26 gols no ano, no Sub-20, e que provavelmente a torcida vai ter paciência, porque é ela que pede o jogador, por que ele não é nem levado para o banco ou tem essas oportunidades? Ele já esteve no banco, cara. Ele já esteve no banco. Mas não é porque tem 20 gols, entendeu? Porque era um jogador que também estava sendo analisado aí. Ele conseguiu ir bem, mas as coisas não são... Isso é uma análise simplista. Tem 20 gols, vai entrar, vai fazer. Futebol é outra coisa, cara. Você está no dia a dia, você tem que ver a maturidade futebolística dos jogadores. E o Fernando tem uma capacidade de ler o jogo interessante. Só que nós temos que ter atenção, cara. Entendeu? Porque a quantidade de jogadores novos que já estão jogando no momento que poucos os utilizariam. Estou errado? Entendeu? Pô, nós estamos tendo a convicção, porque estamos ali analisando no dia a dia. E aí entra os 4 pilares que eu quero falar para você, que sempre repito: físico, técnico, tático e mental. A nossa análise é isso. É isso que nos mostra se o jogador está com uma maturidade futebolística ou não para entrar. Agora, a pergunta é, se ele entra e não faz gol, o que vão dizer? Precisamos do 9. Nós precisamos, até o mundo do futebol precisa de um jogador que faz gol. O mundo está atrás, entende? Por aí nós temos. O Rafael, pô, você está entendendo? Teve uma lesão, está voltando agora, e é um jogador que tem a experiência, eu falo do Rafael Papagaio, uma experiência para num momento desse, em que o emocional é algo que condiciona. E se condiciona, limita, tá certo? Que nós temos que pensar nisso tudo. Então, essa visão simplista é legal, cara. Acho que a análise do torcedor, de vocês, é legal. A nossa não pode ser somente simplista. Mas só complementando, não seria o caso dele ser uma opção mais viável que o próprio Wesley, por exemplo? Mas você está falando dele, está fazendo gol, cara, qual é a posição que ele tem jogado? O Wesley entrou de centroavante no jogo de hoje? O Fernando estaria ali entrando, é um jogador de velocidade para entrar? Pelo amor de Deus, isso é uma situação... É que nem vamos escalar melhor a seleção ideal, o time ideal. Pô, aí tu bota 5 atacantes e um meio campo. Tu acha que esse time tem equilíbrio para jogar, se fosse jogar? Cara? O Zé Ricardo nos informou que ele era um atacante de ponta. Não, a pergunta que eu estou fazendo é o seguinte: quantos gols ele fez? Não. A análise que você fez foi de sub-20, certo? Aonde que ele estava jogando? Só estou perguntando. Bicho. É muito difícil. O Paulo Autuori, só um idiota responde uma pergunta com outra pergunta. E essa frase não é minha, estou apenas usando. Quando você desconsidera uma pergunta bem fundamentada, quando você diz que é uma análise simplista, quando o Diniz na coletiva diz que não, teria sentido sua pergunta se... É porque vocês estão incomodados. E quando a pergunta incomoda, é porque ela foi bem fundamentada. Aí você não considera os números de um jogador que é da base. Mas você põe para jogar um jogador que é reserva dele. Não, E outra coisa, se você não considera os números de um jogador na base, presta atenção, tá? Se vocês do Cruzeiro não considerarem o Japa, se vocês não considerarem o Fernando, como vocês não consideraram o Vitor Roque, como vocês não consideraram o Estevão Messinho, como vocês não consideraram o Ederson, o Kaká, vocês vão perder todos, porque vocês escondem os que precisam aparecer e fazem aparecer aqueles que não têm bola, que já mostraram que não, lamentavelmente. Mas vocês fazem, e aí na hora de ir para a coletiva, é uma empáfia, como se só vocês soubessem as coisas. E cada vez que eu vejo uma coletiva, antes do Zé Ricardo, aí daqui a pouco do Pedro Martins, do Gabriel Lima, agora do Paulo Autuori, eu vejo que vocês estão muito perdidos. Vocês estão muito perdidos. Vocês não sabem para onde caminhar. Fala aí, gente. É difícil, porque de novo ele usou o e se o Fernando faz gol, o Cruzeiro tinha ganhado. Aí se minha mãe tivesse bigode... Isso, eu tinha 2 pais. Né? Toda hora o ele gosta de falar que tem 49 anos, que ele está trabalhando com futebol. Eu tenho 25, você tem quanto?
De idade ou de futebol? Não, trabalhando com futebol. Ah, eu comecei lá nos inícios Pois dos é, anos então 2000. todo mundo, Autório, tá um 23 anos. tempão trabalhando com isso, sabe? Tá um tempão trabalhando com isso. Você não sabe nem onde o Fernando atua. Você Não teve sabe dificuldade mesmo, de saber onde o Fernando atua. O Fernando é de beirada. E faz gol, irmão. Ele faz gol pra caramba. Ele já meteu, foi 26 gols na base. O seu jogador que você falou na coletiva, que tem histórico de fazer gols importantes, né? Se referindo ao Wesley, qual? Esse ano, infelizmente, nós demos azar demais. Eu vou te falar, o Cruzeirense, desde 2019, ele enterrou uma mula, uma cabeça de... Tem uma caveira enterrada na toca, que nós só estamos dando azar. Eu passei na Dona Dalva ali no Jardim Canadá hoje pra comprar um chup-chup de manhã. Chup-chup dela é gostoso demais. De leite ninho, uma delícia. Eu passei lá na casa dela, Dona Dalva! Aí veio o filho dela, o Thiaguinho. Não, você tá vendo seu canal aqui, você só reclama. Meu querido, pra ficar afagando tem um monte aí. Pra ficar, que eu vejo os vídeos dos donos da bola, vocês só batem. Pra ficar afagando tem um monte aí. Vai fazer Agora o quê? eu pergunto a você, Thiaguinho, Dona Dalva, um beijo pra senhora, melhor chup-chup do mundo. Thiaguinho, perguntar pra você um negócio. Qual motivo nós temos pra elogiar aqui, irmão? Nenhum. Qual motivo nós temos aqui? Fala, Valu. Ah, sou eu? Achei que Não. Thiaguinho era eu. Ronaldinho Gaúcho. O Valu tá em Achei que choque. Thiaguinho era eu. Ronaldinho Gaúcho. Thiaguinho! Eu sei que é o filho do Dona Dalva. Não sei se você sabe que ele também é Thiaguinho. Não, ele é Valuzinho. É diferente. O Valu E ele tá é em Thiagão. choque. Ah, cara, eu só tenho para falar o seguinte, assim, é incrível que com tantos que entendam a respeito de futebol, o Cruzeiro chegue às 4 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro na circunstância que está, né? Inclusive com o Paulo Autuori, que desde agosto integra aí, não técnico, diretor de futebol. Importante a gente deixar claro, como ele mesmo prefere ser assim chamado, ele está técnico nesse instante. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro só tem mesmo que torcer para que os resultados que o Cruzeiro precisa fazer dentro de campo aconteçam e deixar de lado assim as suas preferências, o que ele acha que entende de futebol, porque a cúpula hoje de futebol do Cruzeiro, ela entende de futebol e tem certeza que entende mais do que todos, na verdade. É um negócio impressionante. E tomara, viu, Genta? Tomara, Thiagos, e tomara, Genta, que ao final da temporada o Cruzeiro permaneça e que ao final da temporada não venha ninguém dizer contra tudo e contra todos, blá, blá, blá e tal, porque tem sido um show de horrores. E eu vou dizer uma coisa para você, Autuori. Quando o Luxemburgo começou a usar a exaustão nas coletivas, que eu tô nesse negócio faz muito tempo, a carreira dele começou a degringolar. Esse papo de que eu estou há 49 anos, o empirismo não é tudo. Eu tenho medo, cara. Eu comecei lá em 2003, no ano que o Cruzeiro ganhou tudo, eu comecei a trabalhar no rádio esportivo ali. Eu tenho um medo, quando na lida do dia a dia, com a molecada aqui, estagiários, ou a rapaziada que chega e que aborda e tal, eu tenho um medo desse negócio de saudosismo, porque na minha época era diferente, porque na minha época que era bom, eu acho isso um porre. Então, velho, se liga no que está acontecendo no clube, porque só acompanhar, só ver a base jogar, o profissional, para chegar na coletiva e falar essas bobagens aí, não basta não. Porque realmente o Genta tem razão, parece que você não sabia onde o Fernando jogava. Thiago, quando eu falo Thiago, vocês três respondem, né? Eu olho, admito. Thiago, você viu, um show de horrores, né? A pergunta do Popó foi muito bem fundamentada. Não, foi demais. E o Paulo Autuori, ele cria uma cortina de fumaça e entre linhas ele chama toda a imprensa e também os torcedores de burros, né? Porque é só ele que entende futebol, só a cúpula do Cruzeiro que entende de futebol. E ontem algumas mexidas eram muito claras. Não precisa ter 49 anos aí de experiência no esporte para ter noção que o Cruzeiro precisava de um zagueiro ontem quando o Ramon Dias colocou o segundo centroavante. Então, essa questão do Fernando aí, acho que ninguém na Toca da Raposa 2 conhece o Fernando. Porque o Zé Ricardo, quando foi perguntado em uma coletiva sobre o Fernando, ele achou que era o Fernando do meio de campo. Acho que é um jogador que entra na toca e sai e ninguém conhece ele. Então acho que essa questão da soberba da diretoria do Cruzeiro é algo que preocupa muito. E mesmo se o Cruzeiro ficar na Série A esse ano, para a próxima temporada, se não corrigir essa soberba, vai ser uma terra arrasada quase com certeza
para a próxima temporada. Uma coisa que o Thiago falou, e eu concordo 100%, essa diretoria muitas vezes ela é completamente descolada da realidade. O Cruzeiro luta contra o rebaixamento e ao mesmo tempo os caras tratam como se eles fossem os únicos que entendem de futebol. E aí o Paulo Autuori parece que foi mordido por esse mesmo mosquito. Ele estava ali na Toca da Raposa 2, começou a ter o mesmo discurso, adotar o mesmo padrão do que essa gestão faz. Muitas vezes, escutando os caras que estão hoje à frente do clube, me parece que só eles entendem de futebol. E pasmem, os caras que mais entendem de futebol lutam contra o rebaixamento do futebol brasileiro. O que está acontecendo? Por que essa diretoria tem esse comportamento? O que leva essa diretoria a ter esse comportamento? Ela foi bem sucedida fora daqui? Não, não foi. Se a gente pegar as gestões Ronaldo, elas não foram bem sucedidas nos Estados Unidos, no Fort Lauderdale Strikers, e também não foram bem sucedidas no Real Valladolid. Então, cara, o que leva o Ronaldo ou as pessoas que estão ao redor dele terem esse tipo de comportamento? Porque se, beleza, eu já falei aqui uma vez, a gente tolera o cara que é arrogante, a gente tolera o cara que é incompetente. Mas ser incompetente e arrogante não faz o menor sentido. Não tem como. Eu fico, quando o Autuori meteu ontem, na resposta para o Stefano, a questão da análise longitudinal, aí eu fiquei me perguntando igual um tonto. Juro, cara, juro, minha esposa estava ao meu lado. Quando eu fui sair com a cremosa, que foi aniversário dela, né? E tal, só uma jantinha também, não tem mais nada não. Então é o seguinte, aí eu virei para ela e falei, porra, o que esse cara tá falando aqui, meu amor? Aí ela tava lá jogando Candy Crush, eu tava dirigindo, ela falou assim, o que ele falou? Eu falei, esse cara falou que tem análise longitudinal. Aí eu comecei a pensar, aí eu comecei a questionar, igual um tonto, velho, dentro do carro, falando sozinho, porque minha mulher não tava nem aí pra mim jogando Candy Crush. É Candy Crush mesmo? Análise simplista. Pô, primeiro ele esculhamba com a pergunta do Stefano. Querendo, sabe, rebaixar a pergunta. É que nem o Diniz lá. Não faz, faria mais sentido se você perguntasse isso assim. Aí eu pensei, cara, qual análise que eles usaram para contratar o Dourado, o Zé Ricardo? Aí qual análise eles fizeram, gente? Longitudinal agora, depois que o Zé foi demitido, para eles entenderem que o treinador teria que ser o Paulo Autuori dividindo o cargo com o Fernando Seabra. E qual a análise que ele fez, já que a análise simplista, Autuori, você falar que um jogador que não está rendendo faz gol importante. A outra análise simplista é você escolher esse jogador para entrar em campo. E aí ele te prova que ele não tem condição de estar no campo. Pega o segundo gol que o Cruzeiro tomou. Reparem onde é que as peças estão posicionadas. Para mais 10 minutinhos para frente, se perder um gol debaixo da trave. Isso é análise simplista. Você chegar na coletiva e falar uma série de situações a respeito de um atleta que tá todo mundo, igual eu aqui, ó, careca, de saber que não tá acontecendo. É isso que é análise. Isso é simplista demais. Você me ajuda? Me ajuda. A segurar essa barra que é gostar de você? Então é o seguinte, eu vou pintar sua vida a partir de agora com o Valu Conrad, que eu uso essa sempre com ele. As cores, gente, são expressão da vida. Planalto Tintas, você tem mais de 2.000 cores te esperando para você se expressar, além de contar com a garantia Coral, de você, em caso de não gostar da cor, a gente trocar a tinta para você. É isso aí! Então confie na maior revendedora de tintas Coral do estado de Minas Gerais, com mais de 80 lojas em todo o estado de Minas Gerais. Então você vai consultar no site, tá? Para saber qual a loja mais perto de você. O site está aqui, ó, planaltotintasmg.com.br. Eu tenho aqui também o WhatsApp para você, inclusive, fazer o seu orçamento. Está precisando de tinta? Conta com a qualidade das tintas Coral, mas também com a prestimosidade da Planalto Tintas, 80 lojas em todo o estado. Chama agora no WhatsApp. 31 é o código para você que está fora, 999-444295. As cores da Planalto Tintas são muito mais vibrantes. Só com a Planalto Tintas você vai colorir sua vida, porque ó, tá aqui, ó, aqui você tem mais cor para pintar o mundo. Eu vou para um rápido intervalo, é rapidinho, você não vai nem sentir e a gente já volta. Fala, galera! Break do Donos da Bola. Ó, vou te falar, Band Zap e o chat do YouTube estão pegando fogo.
O assunto é o Wesley. Mas antes disso, vou fazer aqui o convite para você, ó. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que rola na programação da Band Minas. E você pode seguir também as redes sociais da Band Minas. O Instagram, Band_Minas, o TikTok é o TV Band Minas, o Facebook também é o facebook.com/TV Band Minas e no Twitter é TV Band Minas. Agora vamos lá. Pessoal, tá em Polvorosa. Boa tarde, Túlio de Sete Lagoas, bairro Interlagos. O Wesley no Cruzeiro é igual o Gabriel Jesus na seleção brasileira. O forte dele não é fazer gol. Tem o Mauro Júnior, do bairro Padre Eustáquio. Eu falei ontem para uns cruzeirenses meus amigos. O Cruzeiro é muito ruim. Se não cair, pode levantar a mão para o céu. Abraço, tá aí na mesma linha do HG. Vai querer entrar nessa caravana que vai lá para Aparecida do Norte para agradecer a permanência na Série A. O Cláudio mandou aqui no Bandzap. Everton, boa tarde. Mais uma vez o Cruzeiro será rebaixado pela diretoria com uma má gestão. Ronaldo não sabe nada e está provando mais uma vez isto. Levou seu time da Espanha para a segunda divisão. Para quem entrar o Wesley e não colocar os meninos da base, Paulo Autuori, sem chance, se continuar assim, vai cair. O Ronaldo comprou a SAF só para ser dono, porque até agora não fez nada, tá? E o Cláudio tá bravo com o Autuori e com o Ronaldo e com o Wesley, né? Tá bravo com todo mundo no Cruzeiro. Tem o Henrique Martins questionando quando que o Neres jogou bem, em qual clube que ele jogou bem. Autuori e diretoria vivem em um mundo paralelo. Todo final de jogo é um tapa na cara do torcedor. O Dirley Ferreira falando, se conseguir passar, vamos para Aparecida. Que time é esse, Ronaldo? Acorda, você está querendo acabar com a instituição Cruzeiro Esporte Clube. Mais um aí para a caravana do HG, para Aparecida, depois do Brasileirão, para agradecer a eventual permanência do Cruzeiro na Série A. O Márcio Ramos está falando que o Pedrinho do BH vai comprar o Maréia Azul na mão do Ronaldo. Tem o Paulo Malaquias, põe para jogar, põe para ficar na vitrine, para ver se arruma um doido para levar esse bagre, né? Respondendo qual que é o motivo para colocar o Wesley, que eu acho que o Ronaldo deve olhar para o Wesley todo jogo e pensar, nossa, joguei 16 milhões no lixo, né? O Sebastião... tá aqui o Stefano perguntando se pode levar ele para o Corinthians. Se oferecer lá no Corinthians, o Duílio aceita qualquer avião caindo. Só que o Wesley não atende o requisito de idade, né? Precisa ter mais de 35 anos para jogar no Corinthians. O Sebastião Cândido foi o único que defendeu o Wesley. Falar mal de Wesley é absurdo. Culpa um jogador humano, profissional, jogando num time que não ajuda, todos erram. É isso aí, galera. Continue mandando mensagem no Bandzap e no chat do YouTube. No segundo break eu volto e leio mais mensagens. A gente volta para o estúdio. Até daqui a pouco. Valeu! E aí não tem jeito, eu preciso falar de ponto frio, que agora é ponto. E o dono da Black Friday toda mandou avisar que tem ofertas simplesmente, gente, sensacionais, com até 80% de desconto. É isso mesmo. E você pode parcelar em até 30 vezes fixas no cartão ponto. Trouxemos só ofertaças, inclusive, para vocês. Na tela, a primeira delas, atenção, Moto E de 30 anel 5G por apenas R$ 1.349 a vistinha. Aí não, tô querendo é lavar a roupa suja.
Lavadora 13 quilos Midea por apenas R$ 1.699 à vista. Ai, vamos comer um franguinho frito na Airfryer. Eu tenho essa Electrolux com cesto removível e antiaderente por R$ 329. Ah, mas tem que... Cuidado com o guarda-roupa, algo pode sair aí de dentro, mas do nosso só entra coisa boa, é guarda-roupa com espelho por apenas R$ 139,90 mensais, só no ponto. Você encontra sempre o melhor em tecnologia. Tem toda a linha de smartphones com tecnologia 5G, com ofertas simplesmente exclusivas. Eu fui na loja do BH Shopping ontem, linda loja, além de televisores, notebooks e muito mais. Quer mais? Contrate 24 meses de garantia estendida. Gente, isso não é bobagem não, hein? É muito importante, não despreza não. Contrate em 24 vezes a garantia estendida nas lojas Ponto e leve 36. Paga 24 meses, leva 36. Aproveite e vá direto ao Ponto. Corre para a loja. O Ponto está comendo com angu a concorrência, tendo loja física. Porque tem gente que gosta da loja física, ir lá, comprar, levar a caixa para casa, reunir a família toda, abrir a caixa, montar. É isso. Vocês acham que só você que gosta de comprar aí comprar pela internet e receber em casa? Você não é todo mundo, Thiago, mas você pode até não ser todo mundo, mas todo mundo queria ser você, que é o monopólio da informação. O que nós temos aí sobre renovações? E aí a renovação mais recente, a do Mariano, é que tem uma informação importante. O Atlético disse que renovaria com o Mariano desde que houvesse uma redução salarial. E nas conversas entre Atlético e Mariano, ficou estabelecido que haveria uma redução salarial na ordem de 30% do salário do Mariano. Então o Mariano reduziu em cerca de 30% a remuneração para permanecer no Atlético até dezembro de 2024. Eu não tenho os números exatos, mas apenas esse percentual que tem essa redução de 30%. E o Atlético entende que, além da questão da redução salarial, que seria difícil encontrar um substituto para o Mariano, que o jogador é experiente e será importante para a próxima temporada. Além disso, a questão da experiência, de acordo com o que pensa a diretoria do Atlético, será importante para a maturação do garoto Vitinho, que é um jovem das divisões de base e que hoje é o lateral direito que surge na base do Atlético. Então, a diretoria entende que o Mariano seria importante como um conselheiro, como uma pessoa para orientar, de fato, o garoto Vitinho, que é o lateral direito, revelado nas divisões de base do Galo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se o Atlético tá... Gente, o Thiago tá falando isso aqui agora. Eu gravei lá pro meu canal no YouTube de manhã e falei isso. Se o Atlético tiver usado o argumento ou tentar explicar que um dos argumentos pela renovação está atrelado ao fato de não, porque ele é bom de grupo, eu sou ótimo de grupo. O Genta foi meu chefe, pergunta pra ele. Thiago tá aqui, pergunta pra ele. Os dois Thiagos estão aqui, pergunta pro Elton, pergunta pro Popó, pergunta pro André Salles, pergunta pra turma. Eu sou ótimo de grupo, então me leva. É bola, bola, bola. É ver o aspecto físico, é analisar o custo-benefício e contratar. Porque jogador gente boa, renovar porque o cara é bom de grupo, você já tem um Hever aí, ué, que é bom de grupo. Ué. O Vitor é um cara bom de grupo, tá aí com vocês. O Léo Silva era um cara bom de grupo, tá aí com vocês. Isso não pode ser, na minha opinião, isso não pode ser usado para justificar a renovação de um jogador de 37 anos, não. Agora, você dizer assim, a fisiologia nos apresentou um estudo que prova que tá dentro da média, o cacete e tal. Aliás, se você olhar bem, o Popó tem até uma arte aí, Popó, busca ela. Quando a gente falou de Lemos e Mariano, só da diferença de jogos e a relação com a diferença de idade, olha aí, ó. Um tem 27, um tem 37. 39 jogos do Lemos, 35 jogos do Mariano. Aí, nesses números aí, você vê que o Mariano, 10 anos a mais, teve um bom número de jogos. Titular, aí estendeu até o final do ano que vem. Eu entendo que o que justifica é uma queda acentuada nos rendimentos dele. Porque esse papo de ser bom de grupo não me pega. Thiago, fala você aí, porque você é um grande jogador. Só um ponto sobre isso. Mas depois que o Thiago Fernandes deixar. Desculpa, Thiagão. O Lemos chega depois do início da temporada. O Mariano começa a temporada com o Atlético. O Lemos chega ao Atlético no meio ou final de fevereiro. Então nós consideramos 2 meses. Mas mesmo assim... E ainda assim o Lemos tem jogos a mais do que o Mariano. Então... Não que eu esteja criticando ou elogiando. 10 anos a mais de idade, né? Só estou dizendo que quando a gente faz a comparação, essa questão do número de jogos feito pelo Lemos
o Lemos chegou depois. Ele não começa a temporada aqui com o Mariano, que tá aqui desde o início. E durante um tempo também ele não tinha concorrência, né? O Saraiva estava machucado. Mas eu acho, Everton, que eu sou muito ignorante para não entender esses movimentos das diretorias. Por quê? Renovar com o Mariano simplesmente por isso, a gente já viu que em outras oportunidades esse tipo de ação não dá certo. O atleta está renovando com alguns nomes aí que eu não renovaria, não ficaria para a próxima temporada. Quais, por exemplo? E geralmente, o Lemos eu acho que é um jogador que não rendeu muito. Isso. Sério, o Lemos. Eu vi também uma conversa, acho que o Thiago deve ter essa informação aí, que o Atlético quer renovar também com o Filipão, não ficaria com o Filipão. É uma receita de insucesso para a próxima temporada, porque geralmente, quando é feito isso na próxima temporada, o treinador cai no Campeonato Mineiro, o elenco é super questionado quando começa a perder para algumas equipes, não vai bem em competições internacionais, então eu acho que ou eu enxergo o futebol de uma maneira muito diferente das diretorias, ou realmente eu sou muito leigo para entender de futebol, porque Agora esse tipo de movimentação eu não entendo. Mexeu no coração dele. Você mexeu no coração do Thiago. Mas por que no Você coração? falou do Filipão e agora ele deu Mas ele tava no celular. eu vi que ele assim, tinha ó, sentido mas tem uma ali. questão, gente, Eu não consigo o Atlético... entender as pessoas não gostarem do Luiz Felipe Scolari. Não, mas Não, eu mas acho não é que a gente não gosta da eu pessoa, acho que não é não. só gostar, Não, não. não conheço, trabalho. não, nunca Do tomei um trabalho, café do com ele. trabalho. Ô, Tiagueira, eu acho que não é só questão de gostar, não. Vamos lá. Se a direção analisa resultado, e é resultado mesmo, ponto final, não tem um modelo de jogo implantado, não tem, é resultado. Entrou, fez bom resultado, fica, não fez, não fica. Se o Filipão faz um retorno que está fazendo. Se o Filipão consegue colocar o time no G4 ou no G6, eu acho que eles ficarão sem argumentos para chamar para uma reunião, mandar embora e recomeçar com outro. Everton, O argumento fez um bom retorno, é bom de vestiário, porque estão preocupados com isso, estão falando que o Mariano estão olhando isso também, então eles querem a super nani, né, dentro do clube. Então é o seguinte, aí vai lá, aí acabou o campeonato, aí o Thiago está aqui no dia posterior, na segunda-feira, não, segunda vai acabar no meio de semana, está aqui na quinta-feira, aí o Thiago, e aí? Você vai dizer assim, o Everton, vai ficar pelo resultado. Porque Mas eu não colocou o consigo- time na Libertadores. Mas eu não consigo ver um trabalho do Filipão para a próxima temporada. E eu acho muito que é uma questão Mas assim, o início de tempo. de uma temporada com ele não seria bom? Everton, eu acho que não. Até pelos nomes que eu citei, eu acho que o Atlético tem que montar um plantel até melhor do que foi montado esse ano. Tudo bem, o Mariano é um jogador que caiu muito de rendimento, mas acho que o Atlético tem tantos analistas lá, por que não pontuar um outro jogador, às vezes que está encostado numa equipe lá fora, que quer voltar, ainda tem condições, ou até no mercado sul-americano. E eu acho que o Felipão também, eu não vejo essa cara que vai ser um treinador revolucionário. O Filipão é isso que a gente está vendo. O Atlético, na minha opinião, posso estar errado, né? E lá na frente voltar e assumir o erro. Mas eu acho que o Atlético não vai render muito mais do que está rendendo agora. E para a próxima temporada, se quer brigar por títulos, eu acho que é muito pouco. Só um detalhe aqui, que eu gostaria de ouvir o Valu, porque é o seguinte, cara, se renovou com o Mariano, se renovou com o Saravia, se renovou com o Lemos, e se o Filipão tem contrato até o final do ano que vem, isso significa. Que eu falo, significa. Ô, Thiago, só para trazer um detalhe. As coisas, eu já disse isso aqui em outras oportunidades, né? Às vezes dentro do Atlético, elas mudam muito rápido, de tempos em tempos, conforme a necessidade do discurso ser adaptado para dar uma acalmada no torcedor. Você pega o final de 2022, aquele fiasco daquele retorno do Cuca, qual que era o discurso para 2023? Vamos trazer um técnico para que possa tirar mais desse elenco e fazer o Atlético jogar de uma forma em que... Certo, Thiago? Verdade. Você pode... Olha para você ver. Você tem razão, nem lembrava. Que possa, um técnico que possa extrair desse elenco e voltar a fazer o Atlético jogar como protagonista. Começa 2023, vem aquele nominável, que nós não iremos citar o nome dele hoje, beleza? Ele tá comigo, cara. E aí as coisas começam a não acontecerem. Isso é deixado de lado. Vamos trazer o Luiz Felipe Scolari, com todas as pompas, pentacampeão do mundo. E os resultados. Ao término de 2023, o Luiz Felipe Scolari colocando o Atlético na Libertadores, poucos vão lembrar de como o ano começou. É isso, mas é isso. Mas é exatamente isso. E o Ou ciclo se seja, repete, trocando em miúdos,
O Atlético, o Botafogo, o Cruzeiro, eles querem só resultado, cara. Botafogo botou o Thiago Nunes lá, eu tô citando... Desculpa, Everton, eu tô citando o Atlético, mas é isso. É uma roupagem que você pode colocar no futebol brasileiro. Total. De uma maneira geral. Total. Tem ideia nenhuma não, gente. Tem ideia nenhuma não. É resultado. Agora, eu vou te dar uma ideia. Falando em ideia, eu vou te dar uma... Aqui dá para fazer uma análise longitudinal que você não erra quando escolhe a Crona, mas não erra mesmo. A Crona tem soluções completas para água quente, água fria, esgoto, elétrica. O doutor Tininho, doutor Cupertino, que é o gestor da Cruzeiro Oficial Store, o Tininho disse assim para mim: Everton, fiz uma obra lá na Cruzeiro Oficial Store, lá no Barro Preto, e não fui de Crona, não. Rapaz, mas começou a vazar tudo. Eu falei: eu te avisei, doutor Tininho. Aí veio o Brunão. Aí, Everton, nosso grupo de WhatsApp. Aí o Brunão falou assim: Everton, mas aí na hora de consertar eu fui de Crona. Aí arrumou tudo. É lógico. Beijo, doutor Tininho e Brunão aí na Cruzeiro Oficial Store no Barro Preto. Quando o assunto é deixar sua obra um espetáculo e não vaza água quente, água fria, esgoto, elétrica, acessórios, vá de Crona que a Crona é show. E se não tem no ponto de vendas aí, pede naquele QR Code que tá lá no cantinho, que a Tambasa, a maior atacadista do mundo, leva até você. Crona é show! Rápido intervalo, ela e cai rapidinho, voltamos já, não sai daí não que na volta, Thiago Fernandes tem uma informação bombástica para vocês. Até já. Fala, galera! Último break do Donos da Bola de hoje. Vou fazer o convite aqui, hein? Todo dia no YouTube da TV Band Minas, às 5h30, tem o Drops da Bola. Eu e o PA repercutindo aí o principal do noticiário esportivo de Minas e do Brasil também, né? Dependendo se tiver alguma coisa muito importante lá fora, a gente fala também. Então, todo dia, 5h30 da tarde, de segunda a sexta, eu e o PA estamos aí repercutindo tudo que rolou de importante no esporte. Vamos lá. Bandzap e o chat do YouTube hoje, o assunto é o Wesley. O Paulo Malaquias falou que o Abel Ferreira percebeu que o Wesley era pereba e deixou liberar ele. Então, tá aí, o Abel quis se livrar. O César Augustus disse que o Gemerson já salvou o Cruzeiro do rebaixamento. Aquele gol contra dele salvou o time. O João Souza falou que a diretoria do Cruzeiro atolou a carroça pensando que o Wesley era bom de bola. Ele teve uma boa fase e nada mais. Ele é ruim, só os treinadores é que não vêm. Eu diria mais, a boa fase dele durou um jogo, o clássico do Campeonato Mineiro, que ele deu assistência para o gol do Bruno Rodrigues. E só. O Carlos Horta tem que colocar o Fernando, dar oportunidade ao João Pedro, para o Juan Índio. O Alvinei Andrade fala que aí ele tá cornetando o Paulo Autuori. Cara, arranja um desses que o Autuori fuma para mim, porque o bagulho é dos bons. Porque para achar o Wesley bom de bola é só desse jeito. E o Cássio falando que fica rindo das coletivas do técnico do Cruzeiro por causa do deboche dele respondendo os repórteres. Tá esperando a queda. Os atleticanos estão se divertindo com o drama do Cruzeiro. O José Carlos Dias falou que o Wesley não é um Maréia, ele é um Brava. Tá dizendo aí que ele é pior do que o povo tá pensando. O Fernando Alves, do bairro Maria Helena, falou que o Wesley está no mesmo nível do Riascos. Só deu problema, péssimo jogador, tem sorte de ter surgido no Palmeiras do Abel. Ele deve sua carreira ao Abel Ferreira. Um cara ruim, jogar num time bom, às vezes ele até sobressai, faz alguma coisinha, né? A ruindade do cara não interfere tanto. Mas num time que é pelo menos ali mediano, você já consegue perceber melhor a ruindade do camarada. E tem aqui um outro que é o Ilídio Moreira de Betim. Esse cabeça de bagre que perdeu o gol da vitória é mandado do Ronaldo para recuperar dinheiro perdido com ele. O Ronaldo está tentando vender.
acho que colocar o Wesley para jogar não vai atrair compradores, não, pelo menos com o futebol que ele tem apresentado. E o Éder Júnior Teixeira, agora não dá para chorar, mas ontem faltou maldade para segurar o jogo. Nos 30 do segundo tempo era para ter colocado mais um zagueiro. O pessoal questionou também aí, você viu durante o programa, né? O HG falou que tinha que entrar o João Marcelo para dar uma segurada no jogo. É isso aí, eu fico por aqui. Volto qualquer dia desses aqui no Break, todos os dias 5h30 no Drops da Bola no YouTube da Band Minas. Um grande abraço, valeu! Gente, é hora de falar de coisa boa, que é educação, é coisa séria e muito séria em Contagem. A Prefeitura faz o dever de casa e garante qualidade para mais de 65 mil alunos por ano. São investidos 30 milhões de reais em merenda saborosa e saudável. O número de alunos no ensino integral aumentou quase 6 vezes em menos de 3 anos. A Escola Viva garante a sensação de pertencimento e tem as portas abertas para toda a comunidade. Então a educação em Contagem é cada dia mais inclusiva. São mais de 50 salas de atendimento educacional especializado com equipamentos de ultimíssima geração ou ultimíssima geração para pessoas com deficiência, inclusive. O trabalho começa cedo, porque a Prefeitura de Contagem está construindo 7 novos CMEIs, que são Centros Municipais de Educação Infantil, que vão gerar mais de 1.800 novas vagas para as novas crianças e as crianças todas elas contagienses. É possível fazer tudo isso e ainda valorizar os professores com 44% de reajuste nos últimos 2 anos. Os professores da rede municipal de Contagem têm o melhor salário da região metropolitana de Belo Horizonte. Tudo que a Prefeitura faz é pensando em você, contagense. E um jogador viveu um momento difícil na temporada, fundamental para o Atlético, falou sobre isso. Roda o Zarate, que se joga demais. Eu sou um cara alegre, que sempre vem, está contento, sonríe, mas tenho meu momento que passo em família, que passo mal. Minha mulher também teve a perda de seu irmão, então nos forçamos entre nós, saímos adelante entre nós, entre a família, mas hoje em dia me sinto melhor, me sinto acompanhado do clube, de toda a diretoria, dos meus companheiros. Isso é muito importante para mim, mas hoje, como eu te falei, estou melhor. Então, aí nós estamos falando de um cara que joga demais, de fundamental importância a permanência. É um jogador que, por exemplo, o Filipão, continuando e começando a temporada do ano que vem, eu não acredito que ele saia no final do ano, até porque não tem uma temporada muito robusta a ponto de pintar uma grande proposta, né, Thiago? Ou tem alguma novidade nesse sentido? Não tem nenhuma novidade nesse sentido, até para mim são 2 temporadas já do Zarate que não são boas. Ele não foi bem em 2022 e também não foi bem na atual temporada. Ele foi muito bem logo que chegou em 2020 e depois, especialmente em 2021, que para mim ele foi um dos principais nomes do time. Arrisco dizer que até o melhor meio-campista daquele time de 2021. Então, é um jogador que precisa ainda se recuperar para a próxima temporada. Eu não acredito que chegue algo neste momento pensando em saída do Zarate. Especialmente pelo que você falou, HG, porque é um jogador que não conseguiu render em 2023. Mas se ele conseguir se recuperar para 2024, vai ser um jogador extremamente importante para esse elenco comandado pelo Luiz Felipe Scolari. Parece que a base, Genta, vai ser mantida. A base do Atlético vai ser mantida para o ano que vem. A base do comando técnico, ou seja, Felipão, continua a base desse time para o ano que vem. Agora, você que é um ancião, te incomoda a média de idade alta? Bicho, de jogar bola não incomoda não. Acho que isso aí passa mais pela situação SAF, né? Que agora o Atlético é SAF, não deve fazer investimento pesado. Até porque vai pagar a dívida. Tem que pagar muita coisa aí, né? Então acho que a questão de vai manter a base, porque o dinheiro está curto. O dinheiro está curto. Aliás, as renovações me parece que apontam um pouco para isso também, Thiago. Com certeza. Que é o seguinte, renova com o Mariano que está aqui, que você sabe o que pode esperar dele, porque não adianta você usar da sua criatividade tão somente
Você precisa ter o dinheiro andando paralelamente à sua criatividade. Você não vai achar um lateral da qualidade, por exemplo, do Gilberto, que está lá no Bahia, que o Atlético queria, se não colocar dinheiro, não traz. Então você consegue manter a qualidade da lateral direita ali com Saravia e Mariano, aí você tem o Zarate mantido para o ano que vem, aí Hulk e Paulinho, aí você tem o Arana que já está garantido que renovou, aí renovou agora com o Lemos, que eu acho uma baita renovação, não que seja um zagueiro muito expressivo, mas tá na média, cara, bom zagueiro de seleção. Mas aí o Thiago disse que não, mas você é zagueiro, você entende o que você está falando. Mas falta de grana também faz com que você não tenha muita movimentação de mercado. Prejudica, viu, Everton? Mas eu acho que tem que ter criatividade. Os caras ganham para isso. A galera ganha justamente para analisar o futebol 24 horas. Talvez fazer uma movimentação de troca. Vou trocar, um exemplo, o Mariano por um outro jogador que está encostado em outro lugar. E eu, na minha opinião, os caras têm obrigação, Ayrton, de saber isso. Porque a gente, como jornalista, a gente não tem obrigação de saber algumas coisas do dia a dia. O cara vive do futebol, ele tem obrigação, ele tem que ter essa criatividade porque ele ganha para isso. Então, acho que, lógico, né, a grana está curta, não vai contratar grandes nomes aí, mas eu acho que dá. Só pontuando, colocando, por exemplo, o lado do Cruzeiro. Não pegou o Willian, que estava encostado? Lógico que não pode apostar em vários jogadores, que senão a chance de dar errado é muito grande. Mas pode sim pensar em um outro jogador nesse formato aí, para até colocar um elenco um pouco melhor para a próxima temporada. É um dos acertos da criatividade e aí junto a tudo isso, a questão do prestígio do Rodrigo Caetano, conseguiu trazer o Paulinho, né, gente? Um grande acerto. Mas ainda com grana, ainda estava gastando meio loucamente, né, o Atlético, né, o Everton. Concordo com você, eles têm que ter criatividade, mas a criatividade vai barrar. Amanhã, estamos querendo buscar fulano e tal, e vai vazar. O Thiago provavelmente vai falar, o atleta está interessado em Beltrano e Ciclano. Vai vir outro clube que vai bancar. Dinheiro no final, velho, é o que vale, cara. Dinheiro no final, é a prata, é o negócio que vale. E o Atlético, você trouxe a informação aqui do que o Atlético vai disponibilizar. Quer dizer, todo mundo sabe, o torcedor já sabe, para o ano que vem de orçamento. No futebol não tem muita coisa, não. 40 milhões para contratações, e aí contratação envolve contratação por empréstimo, contratação em definitivo, pagamento de luvas aos atletas e comissão de empresário. E 210 milhões em relação a salário, encargos trabalhistas e também o valor que deve ser pago à comissão técnica. Então, 250 milhões no total. É pouco, se você fizer a comparação com os principais concorrentes do Atlético, as principais conquistas, que são Flamengo, Palmeiras, até o próprio Corinthians, que não viveu um bom ano, mas é um clube que tem muito dinheiro, São Paulo, todos esses gastam mais do que o Atlético hoje, e o Atlético vai seguir gastando menos. Alto, olha, eu vou dizer uma coisa aqui, vou tratar disso com o Valu agora. Eu te dou todo o direito de dizer que é uma análise simplista, mas se o cara que trabalha analisando o mercado, Valu, não conseguir encontrar um bom lateral na Argentina, um bom lateral no Uruguai, tira a Argentina e o Uruguai. Eu vou para Colômbia e Equador. Se você não conseguir encontrar um bom lateral na Colômbia, no Equador, eu não estou falando de times do primeiro escalão, não. Mas estou falando de jogador de qualidade. Aí você pode largar a profissão, cara. O Gomide falava isso, porque o Léo Gomide estudou para isso. É um excepcional analista de mercado, que essa porra desse mercado não olha para ele. Ele é um grande analista de mercado e de desempenho. Ele fala. Você pede para ele hoje, dá 5 nomes, ele fala, fulano de tal, aí te dá toda a ficha do cara e tal. Se os clubes não olharem para isso aí, fica difícil, cara. Porque vai pelo caminho mais fácil e nunca pelo caminho correto. Aí, renovações, né? É muito caro. Eu não acho que, pelo menos, essas pessoas têm que prospectar, né? Tem que ter uma lista, tem que ter um levantamento, tem que trazer, aqui a gente... os departamentos de análise de desempenho, analistas de mercado, enfim, uma parte até que foi muito bem sucedida no Cruzeiro em 2022, mas, né, alguns profissionais muito bons, inclusive, não estão mais no clube em 2023. É preciso que tenha, assim, essa capacidade, essa criatividade também para ir ao mercado, porque do contrário, Everton e amigos, o Atlético tem uma tendência neste momento, ao que parece, Thiago, de menos movimentações com relação ao mercado do que ainda nesse ano de 2023, né? Que foi uma coisa que vem decrescendo. 40 milhões dá 7 milhões e meio de euros, Valu. A gente costuma medir contratações aí em milhões de euros. 7 milhões e meio de euros é um valor muito baixo. Só o Scarpa custaria quanto?
4 de euros. Só que, assim, é que esse valor não entra todo em 2024. Quando um clube faz esse tipo de contratação, ele parcela. E aí bota, sei lá, 2, 3 anos para pagar esse valor. E aí suponhamos que fosse... né? Exatamente. Suponhamos que esse valor fosse dividido em 2 anos. 2 milhões de euros agora, 2 milhões de euros no ano que vem. E aí, esses outros 2 milhões de euros entrariam no orçamento do ano que vem. Isso é natural de acontecer. Só que tem contas aí que o torcedor não consegue entender. Pô, peraí, mas dá para contratar desse jeito então? Só que o torcedor esquece que... Salário. A luva do jogador, cara, ela tem, independentemente dele vir de graça ou não, ela tem. Ela é paga a luva. Além disso, comissão do agente. A comissão do agente, ela costuma ser entre 6% e 10% de todo o contrato do atleta. Além de todo o contrato do atleta, tem a taxa de transferência. Então aí você pega o Scarpa, por exemplo, que fosse 4 milhões de euros, o Scarpa vai lá e ganha, sei lá, 50 milhões em 4 anos de contrato. Nós estamos falando de 20 milhões mais 50, 70 milhões. Entre 6% e 10% disso diluído em 4, 5 anos de contrato. Esse é o valor normal. É o que se pratica no mercado. Não é o Atlético que faz isso. Não é o Cruzeiro que faz isso. São as coisas que são praticadas no mercado. O mercado pratica dessa forma. Então, assim, são números que para o torcedor às vezes não está tão visível. Mas eles estão ali para mostrar que não é fácil fazer futebol com 250 milhões de reais para a temporada inteira, contando salário e contratação de jogadores. Provavelmente alguém vai falar, nossa, mas 6 a 10% para o empresário, tenta quebrar. É assim. Se você quebrar, você não monta time. Você não monta Ô, time. Genta, aproveitar que o Genta está no enquadramento, Popó, me dá o caminho do Cruzeiro aí até o final, só para o Genta comentar, por gentileza, até novembro, desculpa. Olha aí, Genta, 18 de novembro, tá lá, já foi, dia do meu aniversário, desculpa, o empate ontem com o Vasco. Agora, dia 27, fora contra o Goiás e ainda no mês de novembro, o CAP em casa. Embaçado esse CAP também, hein? Resolve aí, tem então, ó, o jogo do Goiás, de novo aquele, né, virou mais uma final e é mais uma final. Tem que ganhar isso aí de qualquer jeito, que depois aí vem Atlético Paranaense, Botafogo, Palmeiras. Aí volto lá atrás, quando o Cruzeiro fez 30 pontos, que eu perguntei se alguém estava confiante que o Cruzeiro conseguia fazer mais 15 pontos. Me xingaram pra caramba, tá aí, ó. Ainda eu não tenho essa confiança, sabe? Que esse jogo do Goiás, segunda-feira, pode decidir a vida do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro aí. Então é bom esse pessoal estar focado, Autuori com a cabecinha no lugar, pensar bem o que ele pretende para esse jogo, os atletas que ele vai levar, parar com as teimosias. Japa já te mostrou que a base tem capacidade de fazer maravilhas por esse Cruzeiro. Então, foca. Valu, você tem 30 segundos para dar uma mensagem de otimismo pro meu telespectador, pro nosso. Eu amo o Valu. Não, todos têm que ser otimistas. Você falou que o telespectador em geral tem algum direcionamento assim? Depois é pra vida. Não, porque o gente tá falando torcedor do Cruzeiro, ali, agarrar no texto torcedor do mesmo. Cruzeiro, hoje já baterias recarregadas e segunda-feira mais uma final de Copa do Mundo para todos nós. É isso. De uma brincadeira nossa aqui, me surgiu uma ideia. Eu tô achando que eu vou fazer esse especial para Aparecida. Bora! Encher uns 10 ônibus. E vambora pra Mas não Aparecida. pode parar para saquear, não, viu? É só para rezar. Vamos rezando aqui até lá, todo mundo agarrado no terço e tal. E vamos agradecer lá em Aparecida, hein? Chupar com esse picolé cheio de cor lá, hein? Acender um velão daqui, parece uma vara de pescar. Eu resolvi emagrecer por causa de Aparecida, cara. Eu não cabia no banco. Eu tentei almoçar, não tava cabendo na mesa. Falei, vai tomar banho, eu vou chegar lá e vou começar a caminhar. Tô falando sério. Sério. Ah, tá vendo? A senhora Aparecida é Nosso maravilhosa. mestre, Eu sou assim, ó. doido com ela e ela é doida comigo. Ô, gente, um abraço. Amanhã Elton Novaes na apresentação. Eu estarei de São Paulo aqui também com a rapaziada. Então fiquem todos em paz e um abraço. Vou gravar agora 2 meses.